em muitas passagens nós vamos encontrar o pão, o azeite e o vinho. Diga assim comigo: o pão representa o vigor, o vinho, a alegria, e o azeite, a unção. De novo: o pão, vigor, o vinho, a alegria, o azeite, a unção. Aleluia. Amados, talvez muitos de nós não sabemos exatamente como lidar com a pressão. De repente você está num momento agora na sua vida de muita pressão. Talvez você está enfrentando ali no seu seio familiar. Ou talvez você está enfrentando ali, amados, no seu local de trabalho. Ou talvez você está enfrentando no lugar onde você convive pressão. Mas se nós olharmos aqui para esses três alimentos, olha aqui para mim: o pão, o vinho e o azeite. Esses três alimentos, eles são gerados a partir da pressão. O pão, ele é feito da farinha, e a farinha vem do trigo que é pilado. Ele é no pilão, ele vem sendo triturado para ali ser gerado a farinha que depois vai gerar o pão. Quando se pressiona a azeitona, você tem o azeite. O vinho, ele é gerado a partir da pressão da uva. E talvez a gente olhe para a nossa vida ao redor, assim, as coisas acontecendo, e nós vemos muita pressão, e você até foge dela. Quantas vezes a gente foge de situações ali que estão nos pressionando? A gente evita esse momento de pressão dentro do contexto do nosso trabalho, dentro do contexto da nossa família, da nossa casa. A gente vai evitar essa pressão muitas vezes. Só que o que nós estamos vendo aqui? Que estes três alimentos, por causa da pressão, eles são gerados: o pão, o vinho e o azeite. Amados, entenda uma coisa: o pão, ele é, em muitos momentos na palavra de Deus, destacado como o vigor, tá? Ele é o que vai sustentar a sua vida. Ele é o que vai sustentar você. Ele é o que vai dar suporte para você, vai dar apoio. O povo de Israel caminhando no deserto, a Bíblia diz que eles caminharam quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. 40 anos caminhando no deserto. E sabe qual era o alimento deles por 40 anos? O alimento que vinha do céu. E a partir daquele alimento era feito o pão, o maná. Aquele alimento, ele era preparado. Tem gente que talvez confunde, pensa que brotava pão da terra. Não era pão que brotava da terra. Brotava uma semente. E a partir daquela semente, chamada de maná, era preparado o bolo, ou o pão. E esse pão, amado, sustentou esse povo durante 40 anos numa peregrinação difícil no deserto, que não se compara talvez à nossa peregrinação aqui. Talvez você tenha passado por lutas, por dificuldades, mas isso não se compara ao deserto. Isso não se compara ao deserto que o povo de Israel caminhou lá, debaixo do sol quente durante o dia e debaixo do frio congelante à noite. Mas o Senhor estava com eles, amém? E os sustentou o povo, sustentou aquelas pessoas através do pão. Quando Elias estava deprimido, amados, num lugar, e naquele lugar ele pediu a morte, ele falou: eu quero morrer, eu quero, Senhor, melhor para mim é a morte, porque ele estava sendo ameaçado por uma mulher chamada Jezabel. Eu estou só passando assim pela passagem, porque muito provavelmente você já ouviu algo sobre isso.
Eu já preguei algumas vezes aqui sobre isso. E aí, amados, Elias pedindo a morte, a Bíblia diz que o que trouxe novamente para ele vontade de viver foi o pão. Ele comeu o pão, tomou da água, e aquele alimento sustentou o emocional dele. O povo de Israel no deserto foi sustentado fisicamente pelo pão. Elias, ele agora está sendo sustentado emocionalmente pelo pão. E esse pão que nós estamos falando aqui nessa noite, que é mais do que um pão físico, onde a gente pode apalpar e pegar, é um pão espiritual. E quem é esse pão? O próprio Jesus declarou: eu sou o pão vivo que desce do céu. Jesus é o pão da vida. E esse pão da vida, assim como no deserto sustentou a caminhada do povo de Deus, é o pão que vai sustentar a sua caminhada também, amados, mesmo que você esteja num deserto. O pão que trouxe novamente uma restauração para o emocional de Elias, é o pão vivo que desce do céu e pode trazer vigor de novo para você, pode trazer ânimo. O que Elias precisava era de ânimo. E o pão, ele traz o ânimo novamente. Irmãos, repara bem, você está conversando com uma pessoa, você percebe ela meio estressada, leva ela para comer para você ver. Tem gente que não é estresse, é fome. Às vezes ali você está falando com a sua esposa, você está conversando com ela, e ela não está te entendendo, não pode, não sei o que, tal. Fala, amor, vamos ali almoçar ali no restaurante e tal. Aí ela come, irmãos. Não é o meu caso, tá? Nunca aconteceu comigo. Mas se você vê alguém ali triste, chateado, meio estressado, dá comida. Ixi, na hora. E Elias comeu o pão. O seu emocional levantou, ele já não queria morrer mais. Opa, já é um começo, né? Ele já não queria morrer mais. E tem um detalhe, amados, muito importante. Jesus, quando ele estava ali diante dos seus discípulos e a multidão estava com fome, ele falou: a gente precisa dar pão para eles, precisamos dar comida. Ele multiplicou o pão por 2 vezes. E o número 2, ele tem um poder. Toda vez que você vê algo acontecendo 2 vezes, o número 2, ele representa continuidade e confirmação. Tem milagres que estão relatados, não estou dizendo que Jesus fez uma vez só, mas estão relatados apenas uma vez. Porque existe muitas coisas que Jesus realizou que não estão escritos, pois o próprio João declarou: se fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus realizou naquele momento, naquela época, não havia papel e tinta suficiente para registrar tudo aquilo que Jesus havia feito. Então, muitas coisas que Jesus realizou talvez não estão registradas nos evangelhos. Mas eu creio que cada uma daquelas situações onde Jesus curou, onde Jesus ensinou, onde Jesus operou maravilhas, amados, cada uma daquelas situações estão ali por um propósito eterno de Deus. E aqui nós vemos 2 situações de multiplicação. O pão foi multiplicado um dia, e num outro momento o pão também foi multiplicado. Porque, amados, havia a confirmação da necessidade de termos pão. Diga assim comigo: o pão é necessário. Eu preciso de pão. Tem alguém aqui que não gosta de pão, irmãos? Ninguém, todo mundo gosta de pão. Quem aqui come pãozinho de manhã? Quem aqui come 2 pãozinhos de manhã?
Quem aqui come 3 pãozinhos de manhã? 4? Não, aí tá bom, né? 3. Não tem problema, irmãos. Mas, amados, o pão, ele restaura o seu vigor. E sabe o que Jesus está querendo dizer para nós, amados, aqui? Quando ele traz 2 vezes a multiplicação do pão, ele está dizendo para mim e para você o seguinte: o pão é fundamental e necessário, e eu preciso todos os dias desse pão. Tem uma oração que Jesus ensinou. E como é que é essa oração? Essa mesmo. O pão nosso de todos os dias. O pão nosso de cada dia. Nos dê hoje. É para ser todos os dias ingerido o pão. Eu quero, amados, que você entenda uma coisa. Jesus, ele é o próprio pão. Só que quando ele estava diante do tentador, ele declarou assim: nem só de pão. O pão é importante? Demais. Só que Jesus colocou algo mais importante do que o pão: a palavra. O pão é importante, amém? Mas a palavra de Deus mais ainda. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Posso ouvir o amém? Você pode dizer aleluia? Você pode dizer assim: obrigado pelo pão, Jesus. Tu és o pão vivo. Diga para ele: tu és o pão vivo. Aleluia. Amados, o texto de Salmo fala o quê? Além do pão, fala também do vinho. E o que representa o vinho? O vinho representa a alegria. O vinho que alegra. Põe só o versículo 15, Djalma, por gentileza. O vinho que alegra o coração do homem. O vinho que traz alegria. Amados, Jesus estava num casamento, acabou o vinho. O que Jesus fez? Ele transformou água em vinho. Água é essencial para a vida do homem? Muito. Só que no casamento eles não beberam água. Porque a água tinha. Tanto tinha que eles encheram 6. É 6 mesmo? Acho que é 6. 6 talhas. De 6 a 8 metretas. Que era uma medida usada pelos gregos, que representa mais ou menos 80 litros. 6 vezes 8? 48? Deixa eu errar na matemática sozinho não, irmãos. Tem gente que fez assim, ó, é isso aí, pastor. Então nós estamos falando de 480 litros. 6 vezes 80, 480. Depois você fala se está certo, já está na calculadora ali. Amados, e essa quantidade de água, olha só, água é importante? Água é vida, irmãos. Só que Jesus pegou a água e transformou ela em vinho. Por quê? Porque não adianta eu ter só água, eu ter só vida. Eu preciso também ter alegria.
o vinho alegra o coração, o vinho é a alegria. Então eu não posso só viver. Amados, entenda uma coisa, você não está aqui só para viver, não. Você não está aqui só para pagar boleto, não. Você não está aqui só para acordar na rotina da segunda-feira e falar segunda-feira brava, nervosa. Não, você está aqui não é só para vegetar na rotina imposta pelo capitalismo, pelo homem, mas você está aqui, amados, para viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida alegre. E por isso Jesus pegou a água, que é a vida, e transformou ela em alegria. E é isso que Ele faz, Ele pega a sua vida, e você oferecendo a sua vida para Ele, e transforma isso em alegria. A Bíblia fala sobre o vinho novo, sobre a novidade. A novidade traz alegria. Aquilo que é novo traz alegria. Jesus tem uma vida nova para você, amém, amados? E é uma vida de alegria. Quando surge alguma coisa nova, quando surge uma novidade, amados, aquilo é para trazer para o seu coração alegria. Muitos de nós somos afrontados pelo novo, temos o medo do novo. Muitos de nós olhamos para o novo e nos amedrontamos diante do novo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, amado, Deus é um Deus de novidades, de coisa nova. Cada geração que surge, ela é nova em relação à anterior. Alguns estão querendo voltar para o passado em muitas coisas, mas eu quero dizer para você, o nosso Deus não é um Deus de passado. Quando Deus declarou sobre o seu povo: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a esperança e um futuro. Deus tem algo novo para você, amado. Eu quero viver esse algo novo. E esse algo novo é o vinho da alegria, o vinho novo da novidade. E a palavra do Senhor declara: a alegria do Senhor é a nossa força. Já falamos do pão, já falamos do vinho. O pão dá vigor, o vinho alegria. E a palavra do Senhor aqui em Salmo fala que o azeite é o que traz brilho para o rosto, é que faz o rosto brilhar. Glória a Deus, aleluia. Amados, o azeite, ele era considerado pelos povos antigos, o azeite ele era chamado de ouro líquido. Era algo de muito valor. O azeite, ele representava fortuna para algumas pessoas. Tanto que quando uma mulher que estava em dívidas, ela chega até o profeta e fala assim: eu estou com credores na minha porta, estão querendo levar os meus filhos, e eu sou viúva de um dos teus servos, um profeta que era teu servo. E aquele homem de Deus fala assim: o que você tem em casa? Ela falou: eu não tenho nada, a não ser pouco de azeite. E aquele profeta fala assim: ó, vai pedir vasilhas para suas amigas aí, para suas vizinhas, e aí você vai despejar. E ela começou a despejar, até que as vasilhas acabaram. O azeite não acabou, as vasilhas acabaram. E quando as vasilhas acabaram, a Bíblia diz que o azeite parou. Ele não acabou, ele parou.
E aí ele falou assim: agora você pega isso aí e vende, porque tem muito valor, vende, paga a sua dívida e viva do resto. É o ouro líquido. E representa poder. Amados, por que fala sobre o brilho no rosto? É o destaque, é quem está aparecendo, é quem está na frente. E isso representa poder. O azeite que faz brilhar o rosto, o azeite que faz sobressair a face daqueles que possuem. Azeite também é sinônimo de poder. E o poder que nós conhecemos, amado, o poder que está acessível para nós hoje, nesse momento, nesses dias, agora, é o poder do Espírito Santo de Deus, que está representado nesse azeite, nesta unção, neste poder que vem do céu. O Espírito Santo de Deus é o poder, Ele é o próprio poder. Por que era considerado o ouro líquido? Porque a utilização do azeite na alimentação promovia o bom funcionamento do corpo. Aqueles que andam numa frequência um pouquinho mais alta já entendeu que o azeite promove o bom funcionamento do corpo. Você é o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. E para que ela funcione bem, ela precisa do Espírito Santo. Ela precisa do mover do Espírito Santo. Você precisa de pão para te sustentar na caminhada e nos dias mais difíceis. Você precisa do vinho para você viver uma vida de alegria. Não é uma sobrevivência, mas é um viver em alegria. E você precisa do brilho no rosto que vem através do azeite, do poder do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Diga assim: eu preciso de pão, que é o sustento. Eu preciso do vinho, que é a alegria. E eu preciso do azeite, que é o poder de Deus na minha vida. Abra sua Bíblia aí para nós encerrarmos. Livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Versículo de número 24. Olha aqui para mim, só para eu te contextualizar. O povo de Deus havia passado por um grande período de uma praga terrível, chamada praga dos gafanhotos. Não estou falando lá do Egito, não tem nada a ver com o Egito. Já é o povo de Deus aqui, estabelecido na terra prometida. Já muitos anos depois, alguns reis se levantaram, agradando a Deus, outros desagradando a Deus, e deixou o povo nessa condição. O povo pecou, o povo esqueceu do Senhor, e uma praga terrível atingiu o povo. E a Bíblia diz que eles se arrependeram. E no instante em que eles se arrependem, uma voz profética se levanta, a voz de Joel, o profeta Joel. E quando essa praga cessou, o povo se arrependeu. Mas a ordem não é essa. O povo se arrepende e a praga cessa. E quando a praga cessa, a voz profética levanta, dizendo: as eiras ficarão cheias de trigo, que é o pão. Os tonéis transbordarão de vinho. E não é vinho qualquer. É um vinho novo. E além do vinho novo, azeite. No dia em que a praga cessou por conta do arrependimento do povo,
houve um transbordar de sustento, de apoio, de suporte, de vigor, de vida, e depois de alegria, e depois de unção. Tanto que na sequência do texto, lá no versículo 28, mais ou menos lá para baixo, Joel vai falar sobre uma visão do derramar do Espírito. Amados, e eu creio nisso, você sabia? Que depois de uma praga terrível que enfrentamos, por conta do arrependimento do povo, e se voltando para o Senhor, vai haver um transbordar de vinho, de trigo e de azeite. E um derramar do Espírito como nunca houve. O pão para dar vigor, o vinho novo para dar alegria, e o azeite, que é o poder de Deus sobre nós, que é o Espírito Santo.